Uma das polêmicas no Congresso Nacional se refere às alterações na caracterização do trabalho escravo, determinada pelo governo federal após a efetivação da portaria, que mudou os parâmetros a serem observados pelos órgãos de fiscalização. A mudança não altera a legislação, mas retira conceitos utilizados pela Organização Internacional do Trabalho e pelo Código Penal. A definição de trabalho escravo conforme a lei atual: violências físicas e psicológicas, submissão a trabalhos forçados, jornadas exaustivas que acarretem danos à saúde, condições degradantes de trabalho, servidão por dívida, isolamento geográfico, dispensa registro de boletim de ocorrência para validar as investigações. A inclusão na lista suja é de responsabilidade dos auditores fiscais do trabalho. Definição de trabalho escravo conforme a portaria: trabalho sob ameaça de punição, restrição de transporte para reter trabalhador no local, uso de segurança armada para reter trabalhador em razão de dívida, retenção da documentação pessoal do trabalhador, obrigatório registro do boletim de ocorrência para início das investigações. A inclusão na lista suja só poderá ser feita com autorização do ministro do Trabalho. Devido a essa polêmica, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, suspendeu os efeitos da portaria do Ministério do Trabalho, decisão a qual afirma que a portaria viola os princípios fundamentais da Constituição. Em virtude disso, os auditores fiscais do trabalho que atuam em Goiás fazem movimento com o propósito de sensibilizar o governo federal. Bom, nós já tivemos um ato público dentro da Câmara Federal que originou desse trabalho do pessoal da rede que entrou no Supremo Tribunal Federal contra a portaria 1129. E agora nós vamos realizar em cada base, em cada capital do estado, nós vamos ter um ato público de protesto sobre essa portaria do ministro do Trabalho. Essa portaria não tem o menor sentido, ela viola as normas e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, e ela também ela traz uma definição incorreta do que seria trabalho escravo, modificando todo o trabalho que a gente vem realizando. De acordo com dados apresentados pelo Ministério do Trabalho, nos últimos 13 anos, somente em Goiás, foram encontradas 43.428 pessoas em condições de trabalho análogas à de escravo. Em 2017, 41 trabalhadores já foram resgatados nessas condições, índices que foram constatados tanto no campo quanto na cidade. Para o auditor fiscal do trabalho, Rogério Silva, a portaria dificultará o trabalho de fiscalização e ainda burocratiza a divulgação da lista suja, que contém informações dos empregadores que foram autuados. A nossa preocupação é que essa portaria ela diminui o conceito de trabalho escravo, ela retroage no que é entendido hoje como trabalho escravo contemporâneo, fazendo com que a gente retroaja muito no tempo, passando a exigir a restrição de liberdade para ser configurado trabalho escravo hoje. Um dos representantes do estado de Goiás na Câmara Federal, o deputado João Campos, do PSDB, afirma que a posição do presidente da República, Michel Temer, foi infeliz. Eu não fui feliz, né? Porque uma portaria não altera, por exemplo, o Código Penal Brasileiro. O Código Penal Brasileiro traz como crime o trabalho análogo ao de escravo. E a portaria não tem essa possibilidade de revogar o código. Acho que o ministro Ronaldo Nogueira e a presidência da República, até porque o ministro disse o seguinte, que ele assinou a portaria porque foi uma decisão de governo e não dele pessoalmente. Então acho que a Casa Civil, a Secretaria-Geral da Presidência, a Advocacia-Geral da União, daí por diante, assessoraram muito mal o presidente Michel Temer e o próprio ministro do Trabalho. Na Assembleia Legislativa, o assunto também teve repercussão. Realmente foi um equívoco por parte do governo federal, tanto é que é uma manifestação do Supremo Tribunal Federal no sentido de voltar atrás, até porque nós estamos aí a passos que avançam no desenvolvimento do país, isso na parte do agronegócio, como também na parte econômica dos grandes centros urbanos, mas não dá para admitir um desenvolvimento associado a situações aí de antiguidade como essa de trabalho escravo. A legislação avançou a ponto de nós conseguirmos retirar do trabalho escravo milhares de trabalhadores que estavam em condições degradantes, trabalhando muitas vezes
sem qualquer compromisso do empregador em relação à legislação trabalhista. E agora, com essa portaria do governo federal, só será considerado trabalho escravo aqueles trabalhadores que tiverem sendo impedidos por seguranças do empregador. TV Assembleia. Informação com credibilidade.